Bem-vindos ao nosso Pod Prana. Agora de novo com a nossa amiga Fer e com o Bob. A gente vai conversar, porque a conversa desdobrou, ela começou com a jornada da Fer e disso vem um fruto, né? Algo que você traz para compartilhar num lugar que o Bob desenvolve, está desenvolvendo, porque tudo, né? Sempre no Sim, desenvolvimento movimento, interno. lá em Barra Velha, que chama Base Tríade. Que é lindo o nome, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouco do projeto, do espaço, que vai acolher também o projeto da FER agora, né, em novembro, daqui uns dias, né? Sim. A base tríade é um presente, eu acredito que eu recebi Uhum. para coordenar, né? Então, na realidade, é um grande jardim atlântico, que são 12 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada, que se transforma num observatório da natureza, tanto a flora quanto a fauna. Então, os animais estão lá, quem entra nas trilhas ecológicas, que dá acesso ao observatório, já tem essa percepção, né? E estamos montando também a hospedaria biofílica, que biofilia é amor às coisas vivas. Então lá já é uma biofilia pura, né? Então estar numa cabana lá dentro já tem esse conceito. E dentro vai ter um café 007, principalmente para estar atendendo o público da hospedaria ou quem vai utilizar como day use. E eventos, que no caso as meninas trouxeram essa ideia do Renascença, Uhum. e nós, no primeiro momento, já vimos que não era por acaso, e até provocamos ela, por que não fazer então já das 4 estações, né? E já Uhum. ficarmos aí com um ano, com uma agenda, né? Porque é um evento que eu acho que aproxima as pessoas da natureza, né? Ou seja, delas mesmas. Então, Renascença, Primavera, acredito que tudo a ver. Tivemos problemas intempéries aí no dia 18, mas acredito que é o universo orquestrando, né, para acontecer da melhor forma possível. E agora no dia 22, independente das intempéries, né, estamos nos organizando, ele vai acontecer. Uhum. E a ideia do espaço é receber justamente esses eventos que conectam a pessoa com a natureza, com a sua natureza interna, nesse sentido, assim. Sim, a intencionalidade toda colocada é as pessoas perceberem que ali está a nossa origem, a Uhum. nossa fonte, Mais a profundo, né? natureza. Uhum. Tanto é que já está acontecendo, quando elas passam pelo portão, a gente faz as leituras. Até eu vou compartilhar um menino que foi indo lá fazer um orçamento. Ele foi fazer um orçamento lá de umas pedras, e quando ele estava desenhando, de repente ele para. Que lugar lindo aqui, assim, do nada, ele estava ali focado. Então, ele disse, percebeu na entrada, porque ele entrou de carro, então ele já tem detratores, né? Uhum. Mas quando ele ficou 5 minutos lá dentro, Já ele sentiu percebeu. que. Então, Aham. a intencionalidade que colocamos desde o início e o que despertou isso foi o Gênios Loss, que eu conheci através do engenheiro. Tenho a gratidão aí ao Gileno, se no momento que for assistir, o Gileno Azevedo, que é um arquiteto alemão. E em 2014, quando ele chegou na base Tríade para fazer os primeiros projetos, ele assim, Bob, tu conhece o Gênios Loss? Eu disse, cara, eu não conheço, mas gostaria de conhecer. Aí quando eu fui estudar, eu fiquei impressionado, porque os Gênios Loss são todas as vidas, os pensamentos ancestrais do presente e do futuro que estão ali no lugar. Então são os espíritos do lugar. Então eu acredito que todos os indígenas, ele foi muito frequentado, né? Eles estão todos ali. E como no entorno já foi, o gênero loss foi mexido através dos loteamentos, porque quando tu mexe na matéria, tu vai tirando o gênero loss do local, porque o gênero loss é tanto a parte física quanto a sutil. Por exemplo, essa conversa ela vai ficar armazenada Sim, aqui. ela Eu fica botei a mão ali. nesse copo eternamente, a Uhum. minha energia vai ficar aqui, por mais Sim. que lave o copo, enfim, porque é algo muito além. Então, eu disse, não, vamos seguir o gênero loss. Aí fomos para lá, ficamos 3 dias acampados comendo, bebendo coisas boas, desfrutando e absorvendo os genes loss. Curtindo. Uhum. Então acredito que hoje cada passo que é dado lá, cada coisa que é construída tem esse direcionamento dos genes loss do local. Por isso que Uhum. as pessoas sentem. Então são verdades, né? Que colocamos a verdade da natureza e como existe uma perseverança, né? Desde 2014 a gente vem desenvolvendo e agora que vai ser aberto para o mundo de alguma forma a partir de 2026. Perseverança é uma palavra bem interessante, voltando à nossa língua, a riqueza dela. Uhum. Tem origem no latim, e quando fala ela em italiano é persevero. Então é por ser verdade. Então só persevera quem tem verdade naquilo que está fazendo.
Então a base tríade Leva a é crer. justamente para despertar. Então é o resgate da harmonia entre a humanidade e a natureza. E claro que tudo isso ele é desenhado para ter um marketing, né, para as pessoas poderem conhecer, mas na verdade é um pouco mais além, né, que a partir de 2027 a gente vai começar a abrir para o mundo qual a verdadeira função da base tríade. Então vai ficar essa incógnita aí, né? A gente vai começar por um turismo, uma forma sutil, porque eu acredito que não existe sazonalidade. Isso é uma forma de o sistema limitar as pessoas, porque a questão que eu faço é o seguinte, né? Que eu falo, se você for por o verão nórdico, ele é mais frio que o nosso inverno. Então por que não trazer essas pessoas para cá no momento que se diz que aqui é sazonalidade, que é o nosso inverno? Então, acho que é uma forma de limitar, né, o crescimento das pessoas e fazer com que as pessoas acreditem que elas só têm 3 meses para trabalhar e viver 9 meses daqueles 3 meses. Então, isso vai limitar o seu desenvolvimento, sua prosperidade, né, sua riqueza, que não é só dinheiro. Eu acredito que está envolvida a saúde, o bem-estar, a sociedade como um todo. Então, uma das ideias da base é divulgar na Europa, nos países frios, que o litoral catarinense, no inverno, ele é gostoso, ele tem sol, ele tem calor, né? E ele tem vida, né? E outro detalhe é que, como existe ainda essa cultura, os hotéis vão estar livres, os restaurantes vão estar com bastante mesas vagas, então ele vai ter um conforto, né? Que ele sai fora da alta temporada. Então a base ela vem com muitas ideias e muitos projetos assim para realmente fazer parte da cidade como um todo. Hoje nós fazemos parte do Conselho de Turismo do município, que eu quis entender como funcionava o município. E eu pasmei que em 2022 eu tive acesso a algumas pesquisas e desde 2018 que o município não tinha uma política pública voltada para o turismo. Então, assim, está tudo por fazer, isso é bom. É ruim porque já podia estar desenvolvido, mas é bom porque temos bastante obra, né, pela frente. Porque, na verdade, você vai integrando também com o entorno que já existe, né? Existe uma vida, né, na cidade. Sim, não dá para desassociar, né, Dani? Até nós temos um livro já estruturado para escrever sobre o bairro de Itajuba. Ele deve ser. Acho que ele não pode passar do ano que vem, eu já vim protelando há algum tempo, porque teve alguns percalços pelo caminho, e aí agora a gente vai realizar mesmo, sem depender de nenhum patrocínio, né? É um livro interessante que ele divide em 10 segmentos da sociedade, e a ideia é entrevistar 3 atores de cada segmento. Então, por exemplo, segmento político, um ator que nasceu ali, um que veio há muito tempo e um que acabou de chegar. Então tu pega lá do comércio, a mesma coisa, indústria, a mesma coisa, pesca, a mesma coisa. E aí tu vai ter uma leitura muito mais próxima da realidade. Então um olhar de quem nasceu ali, um olhar de quem chegou há muito tempo e um olhar de quem está chegando. Então é um resgate histórico-cultural e qual a ideia é saber qual é a perspectiva de futuro que eles têm, né? Para onde que eles percebem que aquele bairro, né, como tu falou, ele já é muito rico, existe vida, é uma cultura extremamente açoriana, ela foi descoberta com o advento da BR-101, então era muito jovem, eles eram isolados, eles dependiam da pesca de milho e de aipim. Então era eu vejo que era como fosse uma continuação das aldeias, né? E aí misturou com os açorianos, então eles eram independentes. Então é uma riqueza, as pessoas estão morrendo até. Ano passado morreu uma senhora com 100 anos, que era a última que fazia tecelagem com fibra de tucum, que inclusive a base tríade é a única que tem vários exemplares ainda dessa planta, que inclusive teve uma TV de São Paulo que veio fazer 3 anos atrás, Terra Brasilis, que é dos 1500 anos de Brasil, e eles vieram filmar na base tríade. Então a base tríade já está nos anais, né, da TV, com um programa da história do Brasil por ter mantido esses exemplares. Então eu brinco que a base, ela tem ali, parece que o universo todo está ali, porque nós temos ali o Brejo, nós temos o Mangue e temos o Oceano Atlântico. Só que na flora nós temos o Xaxim, que eu considero o Xaxim, se você fazer um retorno cronológico, ele seria o último da flora, ou o primeiro, ou seja, o mais antigo, né? O pai da flora, digamos. Como o lagarto está para os répteis, que lá temos também. Inclusive eles moram embaixo da cabana. Então eu penso que ali, quem tiver um olhar desprendido de todas as crenças limitantes, por exemplo, ele consegue ver
toda essa jornada de desenvolvimento, até aqui, olhando lá para a fauna e a flora que surgiu, que são os répteis, e vou pegar o xaxim como exemplo, né? E até os dias de hoje, né? Que são plantas que todo dia vão chegando. Se fala muito, colocando um terror na cabeça das pessoas sobre a extinção de animais e de plantas, mas não se fala dos animais e plantas que chegam todo dia aqui no planeta, né? Que são sementes estelares que vão chegando diariamente, né? E isso vai se desenvolvendo também e preenchendo esse espaço. Porque uma lei que a ciência conhece é da impermanência e Uhum. não da permanência. Uhum. Então, Itajuba, assim, ela é uma terra promissora, né? Um bairro de Barra Velha, mas ela tem mais status de cidade do que a própria Barra Velha. É bem É interessante. verdade, porque a impressão que tem, né, vindo na 101 Itajuba, Sim, né? Como se fosse como Barra Velha, Itajuba, Pissarras. sim. Turisticamente falando, quando você vem pelo modal rodoviário do norte, é o primeiro lugar que você vê o mar. Ah, Por isso que até, eu. né, a gente brinca que Barra Velha tem que mudar de nome, né? Porque barra tudo, pois velha já está obsoleto, né? Então, por que não, de repente, Oceania, Oceana, Atlântico, porque é o primeiro lugar que você vê o oceano quando chega ali, né? Força da palavra. Então, força da palavra. E eles não entendem ainda isso, né? Eles que eu falo, as pessoas mais antigas, que se apegaram ao nome, mas não têm esse entendimento do poder que tem a palavra. E a tríade? Que seria essa tríade? As três. A tríade hoje, assim, sou muito tranquilo para falar sobre ela, porque tudo é tríade, tudo tem assinatura, eu chamo que é uma assinatura cósmica, né? Uma assinatura divina. Vou dar alguns exemplos para ficar mais prático. Por exemplo, como é que se divide o nosso corpo? Cabeça, tronco e membros. Como é que se organiza a política? Os três poderes: Número três. legislativo, né, executivo e judiciário. Como é que se estrutura as religiões? Vou pegar o cristianismo, que ele é mais conhecido no Brasil, Santíssima Trindade. Como é que se organiza a família? Pai, mãe e filhos. Então, como eu uso isso hoje no mundo corporativo, eu costumo dizer, como é que se organiza uma empresa para dar certo? É no mínimo três. Aqui nós temos uma prova. Três pilares é o início do equilíbrio. O ideal agora é o quarto, o quinto, o sexto. Então você vai aumentando a estabilidade. Então, com três já perde a instabilidade, a partir do mundo dual. Eu acredito que a gente vem. É só seguir os números, né? Começa no 0, 1, 99. Então, se a gente está no binário, que é 1 e 0, Uhum. a gente está indo para uma tríade, que é a terceira dimensão, que é onde a gente está vivendo agora. Então, eu acredito que a gente veio do mono, que era a monarquia. Então, não tinha, era só uma ideia. O rei falava, era só aquilo, é mono. E aí hoje isso evoluiu, está no dual. Então não é mais só sim, agora você também tem um não. Ou não, não, você também tem um sim. Ah, não é só o alto, você também tem o baixo. Oh, não é só o rico, você também tem o pobre. Então se criou o dual. Mas isso é uma questão, penso eu, só de conceito, que acaba aprisionando a mente. E agora a tríade vem com uma libertação. Você saber que, sem viés político, além da política, né? Você tem mais de duas vias. Você tem infinito, na realidade. Mas se você trazer pelo menos mais uma, você já tem um equilíbrio. Né? A Uhum. prova está aqui nesse tripé. E quando eu comecei a perceber isso, as coisas começaram a ficar mais claras. E como que eu fundamentei? Se você chegar no átomo, tá lá, prótons, elétrons e nêutrons. Então eu percebo que para as coisas acontecerem nesse mundo, quem quer montar um negócio ou quem quer construir qualquer coisa precisa, no mínimo, três pilares. Lembra lá na faculdade, quando você faz o mestrado, né, precisa no mínimo três referências. Então, até chegar lá, uma já era o suficiente. Então, tem uma lógica. Só Uhum. que em 2015, quando eu comecei a me aprofundar nisso, era muito complexo. Quando que começou a clarear? 2016, eu assisti um filme, eu sou apaixonado por cinema, por arte, inclusive nessa rede, é um filme que passa todo dia à tarde. Sessão da tarde. Olha só que interessante. Jardim Especial. Esse filme ele é baseado em fatos, inclusive o atual rei, na época, príncipe Charles, atual rei Carlos, participou. E uma menina que ganhou, ela era da Irlanda. E ela ganhou utilizando a técnica tríade. E eu já vinha desenvolvendo a tríade, aí eu me agarrei nisso ali como toda a verdade.
E aí comecei a ir a fundo na Irlanda, daí eu comecei a utilizar uma marca que eles usam, são várias marcas da tríade que eles têm, porque para eles, para quem não sabe, é, a- quem começou a usar foi o povo, fugiu o nome agora, que acabou originando na Irlanda, mas vai vir. Os celtas. Os celtas, eles foram destruídos pela igreja, foi a primeira comunidade a ser destruída pelo cristianismo, né, não pela igreja, que senão fica muito, né, pelo cristianismo, por acreditar que o Deus deles era deusas. Então, qual é a tríade deles? É a avó, a mãe e a filha. Então, eu achei aquilo assim muito lindo já no primeiro momento, porque eu acredito que divindade não tem gênero, ele é muito além, né, das coisas daqui do plano. E aí eu comecei a usar aquela logo, essa logo se desenvolveu. Então, até quem entrar no site da basetriade.com e prestar atenção na logo, são três patinhas, que é uma evolução dessa tríade, da tríade, né, que tem a trisca, são vários desenhos que representam a tríade. Então, a pata do lagarto está embaixo, a do gambá está no meio e a da sabiá está em cima. Por que esses três animais? Quando eu fui morar lá, um mês antes da pandemia, eu cheguei lá em 28 de fevereiro de 2020, Bem na pandemia. bem na pandemia, Uhum. e abrindo um parênteses, olha só que interessante. Por que eu fui para lá? Eu me aposentei em outubro de 2019. Aí passou novembro, dezembro, assim, poxa, eu já vinha 3 anos nessa transição de aposentadoria, mas não tinha certeza o que eu ia fazer. Pensei o seguinte, eu vou lá para a cabana, só tinha uma cabana, eu ia por lá de barraca e já tinha uma cabana. Eu vou ficar um ano, Frequentar. eu vou ficar um ano na cabana pensando o que eu vou fazer da vida. Aí fui para lá, cheguei 28 de fevereiro, não tinha energia elétrica, não tinha água, usava tudo lá improvisado, pegava guarda-chuva, usava a energia de vizinho. Mas chegou no dia 15, uma coisa falou para mim assim, ó, liga a internet. Se internet, eu não tenho nem energia elétrica. Se não, liga a internet. Procurei uma empresa lá, solicitei. Eles instalaram no dia 19. No dia 20 o mundo Fechou parou. tudo. Sim, uau. Aí eu entendi por que eu tenho que instalar a internet. Eu chamei um amigo que entendia um pouco de comunicação e a minha função no Estado era na Defesa Civil e atendia a grandes desastres, né? E a pandemia foi um desastre mundial. E assim, uma semana a gente construiu, até essa semana eu abri, tá lá um site, que em tempo real você já conseguia saber. Isso na primeira semana a gente conseguiu resolver como que estava o coronavírus no nosso município, no nosso estado, no país, em qualquer lugar do mundo. Né? Pela minha expertise que eu tinha na Defesa Civil, de atendimento de desastre, então, agora eu entendi porque que aquela vizinha disse para mim instalar a internet, que era para mim ser útil para a própria sociedade, né? Então ali eu disse, que interessante. Mas outra coisa bem legal é que, poxa, eu escolhi parar um ano e o mundo parou comigo. Não é interessante? E aí, Verdade. em 3 anos depois, a base tríade estava desenhada. Então, hoje eu entendo bem o que é essa tríade e tudo isso nos levou para um número muito poderoso, né? Porque daí a gente começou a desvendar o 7. E aí eu pensei, poxa, somos, né, uma unidade, 3 forças e 7 fases. Daí eu escrevi 137. E quando eu fui pesquisar, por curiosidade, o que era 137, assim, eu não me assustei porque eu já não me assusto com mais nada, né? Depois que você trabalha de 17 anos como bombeiro, você começa a acreditar em tudo quanto é filme de ficção, porque a vida é muito além da ficção, a vida é real, né? A verdadeira realidade. E aí, 137 ele é um número que conecta os dois mundos. Ele é um número ainda que a ciência não desvendou. Ele é um número, quer dizer, nós já desvendamos a incógnita. Né? O matemático que quiser saber um pouquinho de 137, né, chega na base tríade. E aí eu penso que ali ficou o ciclo fechado. Então a tríade foi para ouvir se despertar e entender essa lógica. Então, uma das funções da base é essa ancoragem dessa frequência 137, que é a frequência de cura, porque o planeta hoje ele gira no máximo em 90 Hz, né, a humanidade. E a partir de 137, você já entra numa frequência de cura. E eu acredito que a base vem para isso, para despertar, né, tanto essa frequência quanto o resgate da harmonia entre a humanidade.
e natureza, Deus. que é a nossa fonte. Ai, Né? Sair do mundo artificial, que não é o mundo físico, que é físico e natural. São palavras, sinônimos. Então, essa é a magia da nossa língua, né? uhum. Que até o livro que eu estava lendo ali é bem interessante. Ela fala de uma cidade em ficção que foi escrita em 1984. E lá eles estão nessa cidade fictícia, eles estão atualizando a língua. Então, elas estão sintetizando. Então, por exemplo, não tem antônimo de uma palavra, basta uma palavra só. Então, bom, que é um antônimo de bom? Desbom. Ah, para simplificar a língua. Sim. Então, eu penso que, acho que a grande sacada é a simplificação, né? Para que os mais leigos possam realmente entender toda essa magia, né? Da Porque natureza, tu né? vê como é complexo, né, Dani? A gente recebe, em média, 4 bilhões de bits por segundo. Não, a gente E tá só processa no máximo 2.000. Então, a gente é cego funcional da natureza, do cosmos, onde a gente está inserido. Então, as pessoas que não sabem o que fazer da vida só começam a prestar uma atençãozinha só no seu entorno, olha para dentro e começa a perceber, começa a fazer uma leitura desses bits que chegam, né? E começam a sentir, porque não basta só acreditar, né? Se acreditar fosse, não é que não se deve acreditar, não basta só acreditar. Se só acreditar bastasse, bastava ter o cartão de crédito que você teria dinheiro. Precisa da ação, né? Precisa da ação, Uhum, né? Precisa do fundo. uhum, Né? Então, a consciência disso. uhum, E 137 acabou virando um método, né, de cocriação, que é um método, acredito que é um método da transmutação. Então, é uma forma das pessoas treinarem a cocriação. Porque tudo é treinamento nesse plano, né? E, e as pessoas querem tudo pronto. Não. Só o ser consegue. No máximo ele consegue modelos, exemplos, mas a magia daqui é que só depende do ser, do indivíduo, que é a unidade. Então, a partir do momento que ele tiver essa consciência, ele percebe que ao mesmo tempo ele não está mais sozinho, porque ele está sozinho, só existe ele. Ele se encontra. Ele percebe que todo o entorno é cocriação O dele. grande mistério da É o grande vida, mistério da né? vida. Que a gente está aqui na vida, em vida, para despertar para isso. Para isso. E a natureza é o nosso laboratório. E o interessante é que, enquanto seres humanos, a gente foi se afastando da natureza. Justamente, eu penso que é um grande jogo, né? Eu vejo isso aqui como um game. E como seria assim, ó, você vem para cá para lembrar quem você é. E algumas pessoas lembraram quem elas eram, são seres poderosíssimos, e gostaram tanto daqui que resolveram ficar. E para ficar, eles tiveram que desenvolver sistemas. Um deles chama-se capitalismo, que é uma tríade: religiões, política e empresas. É uma tríade. E resolveram ficar. Só que aqui não é para isso, aqui é só para passar, experienciar. Eu chego a acreditar que isso aqui pode ser uma amostra do cosmo, do universo. Então, que é um lugar que você vem, digamos assim, para experienciar e num curto espaço ter um acesso a todo o cosmos. Então, o planeta dos cachorros, das formigas, dos humanos, da árvore tal, da árvore tal. Ou seja, tá tudo aqui para você, numa passagem, ter essa experienciação. Só que a gente percebe que esse afastamento que você falou fez com que as pessoas esquecessem quem elas são. Não sabendo quem elas são, elas não sabem o que vieram fazer aqui. Não sabendo o que fazer aqui, você deprime. Então, a dor, ela é uma... preste atenção como a nossa palavra, nosso português ela é rico. A dor tem indicadores, indica a dor. Então, quando você está triste, é só uma indicação da dor, para dizer que você está pecando. O que é pecar? Sair do caminho, só isso. Pé errante, na etimologia. Né? E tem um sistema aí que se apoderou dessa palavra e causa terror nas pessoas com ela. Não. Todo mundo peca, todo mundo sai do caminho. Aí existem os indicadores para você voltar para o caminho. Então, o que é sair do caminho? Não cumprir a sua missão. Então, é um jogo que você escolheu jogar. Aí chega aqui, quer trocar de armadura?
Quer trocar de arma? Quer trocar de veículo? Não, você já escolheu, aqui não dá para trocar. A troca seria antes de vir. Então você escolheu sua armadura, sua arma, a sua missão. Então, leiam como um jogo que vão começar a entender. Penso que essa seria a grande sacada. Então é o grande jogo da vida. Quem mais rápido lembrar quem é, mais rápido sai do jogo. Porque o nosso tempo aqui ele é muito relativo. Para você ter uma ideia, tem algumas linhas, né, de raciocínio que acreditam que o nosso corpo verdadeiro ele está numa criogenia e como se tem lugares que 56 anos aqui é como se fosse segundos lá. 56 mil anos aqui é como se fosse uma hora lá. Então, você passaria muitas vidas aqui, enquanto o seu corpo está minutos lá na criogenia. Então, vamos trazer um exemplo prático. Você entra no fliperama para jogar. E senta na frente do jogo. Mas você gosta tanto daquele jogo que você sentou 8 horas da manhã, tinha várias fichas, ficou jogando, você é bom naquele jogo. De repente alguém bate, e já é meio-dia. A pessoa passou 4 horas, ela não viu. É relatividade, né? Voltando, então quando você está jogando o jogo aqui que você escolheu, você não vê a vida passar. Quando vê, você já está com 100 anos, caramba, já passou. Você não ficou doente, você não teve problemas e já passou. Porque não existem problemas, existem indicadores. Não existe doença, existem indicadores. Não existem desafios, existem indicadores. Então quando nós aceitamos o jogo, quando nós aceitamos o que está nos desafiando, muda. Uma coisa interessante, eu cresci ouvindo que a besta ia chegar. Principalmente a religião fala muito da besta. E eu descobri que a besta sou eu mesmo. Somos feitos de carbono. E como que é feito esse elemento? 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Então, o desafio é você entrar na besta e ganhar o jogo. Então, quando você nasce, você já começa a enfrentar a besta, que é você mesmo. Você chama de ego, pode se dar o nome que for, na psiquiatria vai ter o nome, na psicologia vai ter outro. Da tradição. Então, a religião chama de besta, mas não explica que você já nasce dentro desse desafio. E isso é a magia, né? Então, hoje eu percebo que para você ter um mínimo entendimento, então, por exemplo, Bíblia, tem que ler todas que estão à disposição. Vedas, essa maravilhosa aí que é do cristianismo, ela está toda codificada, para mim é a mais codificada, mas está tudo ali. Está tudo ali. Vou dar exemplo do primeiro versículo. Um versículo só para mim explica toda a Bíblia. Está lá no primeiro. E no princípio criou Deus e a terra. Olha só que lindo. Olha que tríade. E no princípio, tempo. Criou Deus o céu, espaço. E a terra, matéria. Não tinha como criar matéria sem ter o espaço para botar. Não tinha como criar um espaço sem ter um tempo para limitar ou dar o próprio infinito. Então é uma lógica. Eu vejo o Big Bang aí. A Cabala explica muito bem de uma forma mais clara. Então, fazendo uma sobreposição, o que eu percebi lendo religião? Várias Bíblias que eu tive acesso, fiquei 3 anos só pesquisando religião. Quando em 2007, na Nova Zelândia, eu conheci um persa da religião Bahá'í, a última religião criada no planeta, 1844. De lá para cá não se trouxe mais nenhuma religião. E ali eu consegui me aprofundar bastante, aí consegui chegar no jainismo, budismo, sintoísmo, aí tu chega nas religiões abrâmicas quando começa o monoteísmo. E quem divulga o monoteísmo é Zaratustra. Então, tá tudo explicado, né? Mas tem que ir atrás, né? Tem que fazer essa busca. E fazendo uma sobreposição de religião, ciência e cabala, numerologia, pensem como, né, são vários conceitos, é tudo uma coisa só. Aí comecei a perceber que a religião e a ciência copiaram tudo da cabala, que aparentemente foi o próprio Abraão que escreveu. Então ele escreve o judaísmo
Mas antes ele já tinha escrito a Cabala. Após a Cabala, ele escreve o judaísmo, ele escreve o cristianismo e ele rascunha o islamismo. E cada filho dele saiu para um lado. Um saiu com o judaísmo embaixo do braço, o outro saiu com o cristianismo e o outro saiu com o islã. Então é interessante olharmos na cronologia o rastro da história. E qual é a verdade nisso? Ela acaba sendo relativa, que vai depender do seu entendimento. Mas pelo menos é uma conclusão que você chega, sem intermediário, né? Olhando o rastro da história. E para ter uma compreensão um pouco melhor, eu tive que mergulhar na mitologia, que é o que está por trás da história. Então hoje, quem é o meu Deus? Para mim é o Deus de Baruch, que o Einstein já falava. Quem é o Deus de Baruch? Que é um português que cresceu na Holanda. Baruch dizia que Deus é uma fonte de energia infinita, inigualável, feita de amor. E esse Deus que a religião prega, no meu entendimento, é o Deus criado pelo homem, que é justamente a imagem e semelhança dele, do homem. É um Deus que mata, que prende, que castiga. E hoje, o humano é o único ser que mata a própria espécie. E ele criou um Deus igualzinho a ele. Então eu penso que as pessoas devem ter atenção, não que religião não sirva, não, é importante, mas é uma parte de todo. E é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tanto impossível conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes. Então, a religião, pesquisa em todas. E é difícil, porque tem bastante. E escolha Tem bastante. e sinta o teu caminho. E as principais, e não são muito não, que é uma média de 15 só. As religiões raízes. A maioria são segmentos. E aí a maioria debate dentro da mesma religião por segmentos diferentes, por desconhecer a fonte. Porque em si, na tradição sabedoria, o conhecimento, ele vai falando para cada povo de uma forma, né? E dentro disso, como somos, né, seres imperfeitos e aprendendo nesse plano, a gente vai criando rivalidades, enfim, e vai surgindo. E a questão é que a gente fica aqui, né, nessas rivalidades e não volta para a fonte, para aquilo que, como você bem falou da tua jornada, que fala o coração, né? Porque e que somos diferentes, mas que em si a gente tem que voltar para a mesma essência. E a base tríade ancorada nesse lugar de estudo, de muita filosofia, porque muitas informações aqui pra gente, né? Eu penso que o jogo deve ser de frescobol e não de tênis, né? Que quando a Grécia lança o esporte, para mim já fez parte do plano da competitividade para começar o nosso afastamento, que tinha que ser da cooperação, que é onde surge essa religião em 1844, a religião Bahá'ísmo, que Bahá'u'lláh é como se fosse o Jesus Cristo deles. E, coincidentemente, nesse ano surge o cooperativismo, as primeiras cooperativas de crédito na Europa, as associações cooperativistas. Então, tem uma lógica muito forte nisso. Então, o que quer dizer? Não é que tem algo errado ou estava errado. Está evoluindo, desenvolvendo, como você falou, somos imperfeitos. Você sabe quando que o humano é perfeito? É bem interessante. Quando ele morre dentro do caixão. Por quê? Olha a palavra, perfeito. Perfeito. É o que tem início, meio e fim. Isso é perfeito. Perfeito não está relacionado se é bonito, se é belo, se está certo, se está errado. Não. É só algo que teve início, meio e fim. Quando eu descubro isso, não quero ser perfeito, que eu só vou ser perfeito lá dentro do caixão. Por que lá está perfeito? Ele era maravilhoso. Ele era um cara fantástico. Era sensacional. Então, caraca, às vezes a pessoa era toda errada. Mas não, ele pediu perdão, ele ficou crente, ele não sei o quê. Virou perfeito. Claro, morreu. Chegou no fim, então, perfeito. Então, o ser humano só vai ser perfeito lá quando o veículo não tiver mais função. Ele vai para uma outra missão, né? Então, é bem isso, Dani. Estamos em desenvolvimento e eu penso que as pessoas vão ter mais capacidade, mais leveza se elas aceitar as coisas como elas são. Aceitar a ação. Olha que palavra linda, aceitação. Aceitar a ação. Porque aonde ela se encontra, onde eu me encontro, onde a Fernanda se encontra, onde você se encontra, foi você que co-criou. Então, quando você aceita, você começa a se entender.
porque você está aceitando aquilo que você mesmo fez. Então, por exemplo, quando eu faço meus rituais matinais, ou as coisas conscientes durante o dia, eu sei que aquilo vai dar resultado daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque as coisas aqui precisam de maturação. O que nós estamos conversando hoje aqui que está chegando para as pessoas, claro, tem exceção. Quem acreditar e sentir é como um passe de mágica. Começa na hora. Ou se você se dedicar, isso eu falo para vocês com bastante experiência, qualquer atividade que você se predispõe a fazer e você conseguir manter por 21 dias, no 22º começa a magia. É mágica mesmo. Porque magia é milagre. E milagre acontece a todo momento. Né? Acordou já é milagre. Uma flor que desabrocha é milagre. Eu olho as pessoas na outra, são tudo milagres. Você fica admirando, pô, como eu sou lindo, como eu sou belo. Porque, A própria existência. claro, é a nossa É um existência. milagre, Própria né? existência. Né? Como o Big Bang é como uma explosão do ser. Para ele se experimentar, né? E passar a se sentir. Porque ele também se deslumbrou com a própria criação. Hum. Como a gente se vislumbra, né? Co- Isso é bacana. Sim, Isso é legal. sim, é como você falou, né? O jogo, o mistério é grande no Oriente, tem o Mahalila, né? O jogo é o grande brincadeira, que é aquele tabuleiro que você vai passando pelos aprendizados, as escadas e as serpentes que te fazem você subir um pouquinho, voltar. E cair no aprendizado, porque a Sim, vida é isso, né? É o aprendizado, e eu acho que a gente tem que estar um pouco mais desperto mesmo, olhar as coisas e aceitar as coisas como elas são, sim. né? Um dos objetivos da base é despertar, né, o resgate. A base é um lugar de resgate, tanto é que é o resgate da harmonia entre a humanidade e a natureza. E Uhum. uma das coisas que a gente quer resgatar são os jogos de tabuleiro, né? Então a ideia é todas as mesas do café, algumas mesas da trilha, vai ter jogos muito bem pensados, né, para as pessoas ter esse resgate. E um jogo que vai ser o jogo-chave da base, até recomendo que alguém pesquisar, chama-se o jogo da gança e o jogo da amarelinha. Olha só, a amarelinha, as coisas. Da Gança eu nunca é, amarelinha. A amarelinha é o prêmio, né? O jogo da gança imagina uma trilha formando o número 9 com 63 casas, sendo 33 casas da gança e as outras são aprendizados. Uhum. Então, tem a ponte espada, não uma ponte de espada, uma ponte espada, que você é obrigado a passar pela lâmina, ou seja, você vai se machucar. É, pois é, a Você vai se experiência não tem machucar. como não, né? Você vai se machucar. Então, ali já é um aprendizado gigante, assim. E é jogado através dos dados. Né? Os dados são um cubo, Saturno. Ou seja, quem joga os dados está jogando o próprio destino. Tem que acreditar e sentir para que realmente ocorra a magia. Então, a ideia, quando a base estiver estruturada, a minha ideia é fazer com que esse jogo seja jogado numa situação real. Então, numa escala humana. Então, dados grandes, a trilha de uns 600 metros, e dentro dessa trilha ter todos os obstáculos. Então, tem a cabana, a ponte, o fosso. Então, eu acredito que um ser que chega com um alinhamento e uma purificação desenvolvida, ele faz o jogo rapidinho e chega no final para receber o prêmio. Então, o prêmio é receber a pedra, que é a pedra de esmeralda, que é a pedra filosofal, com uma coroa de ouro e de diamante e um cordeiro, para que com a pedra ela consiga jogar a amarelinha. E o que que é amarelinha? Lembra quando a gente jogava lá na escola? São as 10, as 11 dimensões que a Cabala fala. São as 11 dimensões. Ali estão os céus. E a gente, quando criança, e eu adorava jogar amarelinha. Hoje eu disse, caramba, agora tá caindo a ficha. Mas os meninos diziam que era meio coisa de menina, coisa assim. Eu nunca, na minha mente, para mim, primeiro é humano e depois vem gênero, né? Primeiro é humano, depois vem gênero. Então sempre gostei de jogar amarelinha, de brincar de elástico e pular corda com as meninas. Então sempre tá, porque aquele me atraía. Aí hoje eu entendo. Claro, é o jogo da dança. E na Grécia, esse jogo era jogado pelas crianças para crescerem sem ser adulterados. O que acontece hoje na humanidade? A partir da adolescência, ao invés de continuar criança, um crianção, depois virar um criancião, chama-se de adulto, e está na etimologia da palavra, adulterado, não é mais criança. Não é mais criança, não cria. Pô, está lá na Bíblia. Quem vai entrar no reino? As criancinhas. Mas não é de pequeno, é de ser.
Então, a criança que está dentro de nós. Quem é essa criança? O Criador, a que cria. Até os 7 anos, a criança tem a infinita capacidade de criar. Eu lembro, quando brincava, eu fazia cocriações de mecanismo, de máquinas retroescavadeiras que hoje, se eu for parar para fazer, eu não sei fazer. Eu esqueci. Mas eu fazia. Fazia todo o movimento da virada, carregava um caminhão com areia e eu sentado num toco fazendo os mecanismos e aquilo tudo funcionava. E eu passava dias, semanas brincando com aquilo. Então, aquilo faz com que a criança desenvolva a sua capacidade de criar. E o que a humanidade começou a fazer? A partir da Revolução Industrial, começou a se criar escravos. A universidade te ensina a operar e não a empreender. Né? E a ideia é que você não pare de criar. Né? Eu vejo como uma esteira. Então, quando começou a Revolução Industrial, eles começaram a programar para ser escravo. Então, por exemplo, amarrava a mão esquerda, só podia escrever com a direita, que dizia que era coisa do diabo, isso, aquilo, as pessoas com medo. Poxa, aí você perde capacidades ambidestras. Ou seja, isso influencia futuramente na sua capacidade de operar. Né? Hoje, você vê uma pessoa escrevendo com as duas mãos como fosse magia. Não, ela desenvolveu só isso. E na nossa sociedade, ou é destro, ou é canhoto. Não. A criança tem que desenvolver, né, do jeito que ela perceber que faz melhor o veículo dela. Então, adulto é porque foi adulterado. Não, vamos ser criança, né? Vamos criar, não vamos ser tão sérios, vamos trazer para um equilíbrio, né? Então eu vejo dessa forma, quem conseguir despertar a criança interior vai ter mais paz na vida. Eu não gosto de falar sucesso porque sucesso meio que leva a status, né? Eu gosto de falar de importância. Acho que você deve ser importante nesse plano. Se você for importante nesse plano, você só vai morrer aqui quando falarem o seu nome pela última vez. E se você tiver sucesso, o sucesso é enterrado no velório, junto com você. Então hoje eu penso que é muito mais bacana você primeiro ser importante para você mesmo, né? Se admirar, achar que você é maravilhoso, acreditar e sentir. Eu gosto muito daquele menino da internet, o Luva de Pedreiro. Quando ele começou lá na Bahia, eu disse, cara, esse menino vai estourar em 3 meses. Porque eu vi a verdade. Não deu outra, porque ele acreditava que ele era aquilo, e ele se transformou naquilo. E é. Então, por exemplo, se eu vou jogar um jogo, e eu já senti, de novo, não basta acreditar, começa pelo acreditar, mas é só o início. Eu posso falar as 7 fases da transmutação? Olha só que bacana. Quem quiser anotar isso, tá? Isso eu acredito que é o código da cocriação mesmo. Então, quais são as 7 fases? A primeira fase é da semeadura. Olha como faz sentido. Não adianta eu ter semente se eu não semear. Semente todo mundo tem, ideias. Mas plantou essa ideia, semeou. E se semeou, a terra estava boa, estava fértil, foi bem arado, enfim. Então, a semeadura, primeira fase. Segunda fase, 99% do humano já fica na segunda fase, que chamamos de purificação. O que é a purificação? É não ter limites, crenças limitantes. Então, por exemplo, vou semear uma ideia de comprar, que é o sonho de muita gente, né? Uma casa. Ai, não tenho dinheiro. Pronto, neutralizou, na hora. Ela estava colapsando a onda. A dúvida ou o medo são fatores preponderantes para neutralizar a criação. Se ela passar da segunda, então a semeadura, a purificação, a terceira fase, alinhamento. Então, se ela não tiver crença limitante, ela passa para a terceira fase, que é o alinhamento. O que é o alinhamento? Alinhamento, ela está como se fosse um equilíbrio, ela está numa estabilidade. Seus 7 corpos, né? O corpo físico, energético, emocional, mental, mental superior, ou a casca, até chegar na luz, que é o divino. Então, são os 7 corpos que não somos nós. Nós estamos, né, quer dizer, alguns estão no comando desses 7 corpos.
você já consegue ter um alinhamento. Um alinhamento com as pessoas, como é que tá? Tem bom relacionamento? Olha que legal, gente. Para mim, o segredo nesse plano chama-se relação. Relação, real, ação. Então, relacionamento. Relações de mentes, né? Relacionamento. Então, você fez uma boa semeadura, está purificado, tem um bom alinhamento, você começa a fase da nutrição. Você começa a nutrir aquela ideia. Você começa a compartilhar com seus amigos, já começa a juntar parcerias. Que foi como a Fer. E a coisa vai acontecendo. A partir do momento que você nutrir bem, ela começa a entrar, né, na quinta fase, que é a manifestação. Então a coisa começa a se manifestar. A sexta fase é a observação, a coisa já está pronta. Então você começa a observar. Então você vira o observador. Então as coisas só acontecem para quem observa. Até já se questionaram, né? Quando uma árvore cai na floresta, não tiver nenhum humano olhando, será que ela faz barulho? Então, se não tiver observador, isso vai ser difícil a gente saber. Porque se tiver um registro, é porque alguém estava observando. Né? Então, essa é a pergunta e é uma incógnita. A partir do momento da manifestação, você chega na sétima fase, que daí sim é a transmutação. Quer fazer tudo de novo, é a inovação, fazer agora melhor. Então, o Cortella fala muito bem, né? Que o que é capricho? É você fazer o melhor que você pode na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, transmutou, começa tudo de novo e rápido, para melhorar. Eu aprendi nessa caminhada que leva 10.000 horas para você poder dizer que é bom em alguma coisa. 10.000 horas de prática. Porque, de novo, são 7 fases para aprender. Olha que bacana. Por isso, com 3-7 ele é perfeito. Como é que funciona um aprendizado? E tudo é matemática, não é só números. Matemática é tudo, né? Matemática é tudo. Nos enganaram quando falaram que matemática era números. É só, né, um dos elementos da matemática. Então, essas 7 fases da cocriação e também pode ser as 7 fases do aprendizado, ela é muito interessante porque, primeira coisa, a primeira fase, identificar algo para aprender. Segunda fase, conhecer aquilo. Terceira fase, começar a entender. Quarta fase, compreender aquilo. Quinta fase, começar a fazer. Sexta, começar a ensinar. Na sétima, eu sei. Então qual é a magia? Se ensinar para alguém eu não aprendo. Isso aqui tem código. Isso aqui é mágico. Não flui, né? Perfeito. E o que a gente percebe? A pessoa vinha aqui no podcast da Dani, lindo e maravilhoso. Gratidão pelo convite. Essa aqui tem energia maravilhosa. Podcast é legal. Vou começar a fazer podcast. Mal conhece. Não. Vem aqui na Dani, vai no outro, monta, treina 10.000 horas. Aí faz, estou começando. 10.000 horas. Se você treinar 8 horas por dia, dá só 3 anos. Dá para acelerar, mas tem que ser mais dedicado. Por que eu falo isso? Isso aqui é perfeito. Isso aqui já está pronto. Isso aqui tem início, meio e fim. É um jogo que está pronto. Como é que se vence um jogo? Estudando as regras do jogo. Então eu vejo a vida como um grande sistema que une coisas diferentes. O que são as coisas diferentes? Os nossos corpos. Então, é como a alma, né? A alma é o sistema. Né? A alma, a vida para mim é como se fosse uma coisa só. Tirar a alma, a corda fica flácida, né? Então tirou a alma, a gente morre. Perde o acesso ao espírito, que é o éter. Né? Respiração. Olha a riqueza da nossa palavra português brasileiro. Respiração é sinônimo de espírito. Então, quando a gente respira, estamos nos inseridos no espírito. Né? E o nome do podcast é Espírito, Prana. Então, a energia vital, que é o que nos anima. Por isso, seres animados, animais, porque nós respiramos e nos movimentamos. A árvore respira, mas não se movimenta. Ela balança, mas fica, né, numa imobilidade. Então, penso que é esse entendimento que devemos buscar a ter para que possamos primeiro saber quem nós somos. Sabendo quem nós somos, vai ficar mais fácil saber o que viemos fazer aqui. Vai ficar melhor, né? Fica muito mais leve. A vida. É como se o tempo parasse mesmo. Aí você vai perceber uma leveza. E é quase inexplicável isso. Tem que ser sentido. Vivenciado. Isso, vivenciado. Como você falou muito bem no início, né? Experienciado. Então eu penso que esse plano aqui é para isso. A gente vir sentir,
essa magia, né? A beleza das pessoas. Você ofertando, né, um espaço para. Aí você começa a entender, né, que a base tríade realmente vai ser um espaço de resgate Aham. para todas essas questões aí, né, que o planeta vem chamando de difícil. Não é difícil, ela é mal compreendido. É. E qual é o site mesmo que você comentou no início para Basetriade.com. Base Trivial? Então é isso. Aí quem quiser dar uma olhada. É, Assim, né, Dan? Tá tudo em construção, né? A gente sim. já construiu nosso Instagram, já o próprio site, para até poder ir mostrando para as pessoas que estão chegando o que que é. Vai ter esse evento agora, dia 22, que vai ser um pré-lançamento. Já fizemos muitos eventos, como se estivesse em fase experiencial, porque eu penso que tem que ter muito respeito com o cliente. Quando você vai vender um produto, esse produto tem que estar acabado, ele tem que ser testado, é tem que ser mínimo viável possível, né? Para aí Até sim você entender, entregar. e até entender a proposta de quem chega, do que vai Perfeito. ofertar. Então, é um caminho a ser Sim. caminhado, né, Hoje para fazer essa. nós já recebemos pessoas, já acontece eventos, tudo de Uhum, uma forma informal, uhum, mas tudo muito bem feito, né? Mas justamente para ir treinando, né? uhum. E a partir do momento desse primeiro evento, eu penso que já abre caminho para os eventos holístico e místico, que o objetivo da base de acolher eventos desse segmento, sendo místico e holístico, pode desenvolver na base. Uhum. E o Café 007 vai ser, digamos, o promoter, né, de todos esses eventos. Tá. Então, quem estiver liderando, né, estamos agora buscando os líderes, né, para cada produto desse. Então, precisamos de líderes para o Jardim Atlântico, que é um jardineiro que entende essa proposta, que seja um jardineiro e não um cortador de grama. Os parceiros Os com essa. parceiros. Então, estamos buscando parceiro para o Observatório da Natureza, né? Como que eu observo a fauna e a flora. Poxa, só na flora eu tenho lindos pássaros que são absurdamente assim elegantes. É surreal o que eles nos transmitem, né? E estando lá observando é legal que tu começa a perceber que isso aqui realmente são algoritmos, porque eu pergunto assim, uma floresta daquela fechada, como que o pássaro passa voando e não mexe uma folha? Só pode ser um holograma, Adoro. Não, e entendeu? as respostas. Por isso que você tem que observar a natureza, Essas leis essas que você leis. fala, elas estão à nossa disposição, basta observar, a natureza está Perfeito. nos respondendo o tempo todo, né? Então, líderes para as trilhas ecológicas, então tem que ser pessoas apaixonadas por esses produtos, Uhum. que entendam, compreendam, fazem e ensinam já, né? Porque a base, ela já tem muita propriedade, né? Ela tem muita coisa já consolidada. E agora estamos lançando as hospedarias de biofílica, que é outra liderança importante ter, Uhum. né? Logo a gente está lançando a Sun House, que vai ser uma hospedaria que vai aplicar um método que já estamos desenvolvendo desde 2015, que é o método SAB, sono, ambiente e banho, porque eu percebi que, através até dentro da minha família, a maioria das pessoas para dormir precisa de medicamentos, ou seja, drogas. Aí se droga para dormir, aí tem que tomar outro para acordar, aí entra nessa roda e vivem dormente. Dormente. Então a base tríade, ela vem para quebrar essa dormência, né? Até bem que se você pegar uma semente de uma árvore muito perene, ela demora muito para germinar. Para mim acelerar esse processo de germinação, eu tenho que quebrar a dormência. Como que eu quebro a dormência? Quebrando a casca. Então eu penso que a humanidade tem que sofrer um impacto. A repetição eu percebo que não está surtindo efeito, então nós temos duas formas de aprender. Pelo trauma Ou na dor. ou na dor, ou no amor, que seria a repetição. Então, quando tem disciplina, é o amor. Quando não vai, tem que ser pelo trauma. E eu tenho experiência prática, assim, eu passei por aprendizado muito interessante, que trabalhei 5 anos no Exército Brasileiro, trabalhei 17 anos no Corpo de Bombeiros Militar, depois trabalhei 8 anos na Defesa Civil do Estado, então eu tive contato com as principais sombras do humano em todo sentido que você possa imaginar. Então eu trabalhei muito perto da morte o tempo inteiro, que hoje para mim não é morte, né? Seja, eu faço a seguinte pergunta, até vou fazer para, acho que ele já fez isso para a Fernanda também. Se eu já fiz, tu não pode responder. Qual é o antônimo de morte? Já parou para pensar? As pessoas geralmente respondem o quê? Qual é o contrário de morte? Vida, normalmente, né? Normalmente responde vida.
Já fez essa pergunta pra ti? Tu concorda que a vida, Dani? É porque o conceito de morte eu também entendo que não finalizou ali, né? Não combina, né? Porque na verdade seria falta de movimento, enfim, ou finalização de alguma coisa, porque vida é movimento, mas Vida é o depois. que está no meio, perfeito, ele é o sistema. Então, na minha concepção, o contrário de morte é nascimento. Então, tá nascendo de novo só. Tá transformando, né? Que quando você nasce, você já morreu em algum lugar. Uhum. Até brinco, ó, pra tu tá vivo aqui, alguém tá chorando no teu túmulo em algum lugar, se não tá vindo pela primeira vez cumprir uma missão, Sim. não é? Então são essas questões, volta ao nosso papo inicial, que é muito legal, e até quem quiser me procurar, eu disponibilizo essa pesquisa sobre o português brasileiro, porque você vai parar de se desvalorizar, essa síndrome de cachorro vira-lata, né? Acho que era Nelson Rodrigues, se eu não me engano, que falava. Não, gente, o brasileiro é o humano mais rico do planeta, ele só não sabe. Ele só não sabe. Né? Por que ele é mais rico? É o que mais tem palavras. Então você tem um banco de dados gigante. Agora tem que ter o cuidado. Palavras são frequências, são energias, são vibrações. Então, por exemplo, se vocês perceberem, é importante usar um vocabulário, primeiro, importante que ele seja claro, né, para você ter comunicação, e não falar palavras de baixo calão. Né? O que é calão? Já parou para pensar? Se você voltar na antiguidade, calão era uma unidade de medida. Então, baixo calão, pô, tá lá no fundo do tacho, lá no fundo do galão. Então, é o resto. Então, não se comunique com o resto. Se comuniquem com palavras belas, com palavras de transbordo. Então, na Bíblia está escrito assim, orai e vigiai. As pessoas não entenderam isso ainda. Que é pense antes de falar. É mais simples do que se imagina. Porque você vai falando e vai criando o universo. Essa é a grande sacada. Então, na minha visão, a Terra não é plana, ela não é redonda, ela não tem forma, ela tem expansão. A cada palavra você bota um tijolinho nesse planeta. A cada palavra você bota um tijolinho no universo. Então nós somos seres co-criadores. Então por isso que hoje eu vou dormir. Tem dia que eu não tenho vontade nem de dormir. Eu só vou dormir porque eu estou desenvolvendo um projeto desde 2015 que valoriza o sono, mas já estou vendo uma forma também que não precisa dormir, basta você ter grandes técnicas de meditações que você consegue diminuir essa necessidade. Até eu brinco, né? Desenvolvendo o método, sabe? Cheguei nas conclusões bem bacanas. Já parou para pensar por que onde você dorme se chama de quarto? Não. Porque você passa um quarto da vida ali no mínimo. Que é no mínimo 6 horas, né? 6, 8 horas, né? Seja legal. Mas é um momento também importante que a gente se estabelece essa conexão com a fonte, né? No sono Se profundo. você não sabe meditar, tem que dormir. Porque a meditação é um sono Mas consciente, né? não, E o sono é uma meditação não, inconsciente. eu entendo isso que você fala, mas assim, a meditação para a gente acessar esse ponto acessado ali no sono profundo, precisa de uma meditação bem profunda, que seria a expansão de Sim. consciência, né? O samadhi sem semente, enfim. Sim, Para o substituir que eu quero dizer é o seguinte: se você conseguir dormir às 11 horas e menos. acordar às 2 horas, você não precisa dormir mais. Aham. Então você está meditando ali. Porque se você não meditar, você não consegue entrar nesse universo. Você tem que entrar meditando. Né? Então já tem que dormir pelo menos. Eu durmo rápido. Então se eu for dormir 15 para as 11, em 10 minutos eu já estou dormindo. Porque isso é técnica, né? Que você faz. E hoje as pessoas ficam. Por exemplo, minha vida inteira eu troquei o sono. Eu trabalhava em escala. Então eu não dormia à noite. Eu dormia de dia e dormia pouco, 3, 4 horas. E hoje eu percebo de alguma forma. Isso não me fez mal, porque eu era ativo. Então eu trabalhava muito os neurônios. E hoje eu percebo que você dormindo nesse período de tempo, realmente, e inclusive se eu quiser acordar, eu acordo às 3 horas. E é legal você já acordar e escrever ideias, se você acordar naquele momento. Sim. Né? Então não me entendam mal, né? Não é que não precisa dormir, tem que dormir bem. E se você aprender a meditar, vai dormir bem menos. Sim, porque você já entra em transe, né? Porque o sono profundo ele acontece das 11 às 2. Primeiro, não existe noite. Já parou para pensar que não existe noite? Está na própria palavra, na etimologia. O que é noite? N mais 8.
Quando isso surgiu, o N significa infinito. E o 8 deitado também é infinito. Então, quem criou essa significação, esse significado, queria dizer o seguinte: o dia é infinito. Porque se você olhar, é só uma sombrinha que vai circulando para as pessoas dormir. Então, se eu sei que o dia tem 24 horas, e quando a gente está dormindo aqui, o Oriente está acordado, existem 2 momentos no plano para você dormir, dividido em 2 partes, no Ocidente e no Oriente. Então, são momentos-chave, que para nós é às 23, às 2 da manhã, que lá seria às 11 horas da manhã para nós aqui, e 14 horas para nós aqui, no caso do Oriente. Então, são essas coisas do plano, né? Que é interessante, como você falou muito bem, Alice, começar a prestar atenção no nosso entorno, principalmente na natureza. Porque se você estiver numa área artificial, como uma cidade muito urbana, você já não tem prana, ele já está contaminado. Então você vai ter dificuldade. Porque nós temos que entender que nós somos melhor que um smartphone. Ou será que nós não somos melhor que aquela cancela do... Não, como é que é? Que não precisa... não precisa parar, né? Lá no pedágio. Pô, quando o carro chega a 20 metros, ela já faz a leitura, ela já levanta, o carro para, ela baixa, sem nenhum humano intervir. Será que você não é melhor que aquela cancela? Será que você não consegue sintonizar e já ver alguém chegando? Tu entendeu? Então, por quê? Porque desconhece essa capacidade. Então, são capacidades que o próprio sistema, quando eu falo sistema, são os governantes macros, desenvolveram formas e métodos para criar um véu de esquecimento, para não lembrarmos do poder que nós temos. Então, por exemplo, eu acredito que o que eu estou falando agora para você e para Fernanda, para os seus maravilhosos espectadores, né, ouvintes, não está saindo do meu cérebro. Nosso cérebro não tem essa capacidade. Nosso cérebro é uma bola de carne. Através da glândula pineal, quem não conhece, pesquise, do tamanho de uma ervilha, nós temos uma bola de cristal de apatita no centro do crânio, região occipital, que, como se fosse não, uma antena, é uma antena, e eu capto daqui, crio canais. Porque se eu acreditar que o que sai pela minha boca está aqui dentro do meu crânio, é a mesma coisa eu acreditar que o William Bonner, por exemplo, está dentro da TV e não lá nos estúdios no Rio de Janeiro. É a mesma coisa. Então, a imagem do William Bonner vem pelo ar, a antena capta, faz o processo e transmite. Então, nós pegamos os códigos, lembra? 4 bilhões de bits a cada segundo chega e processamos. Quem sabe como acontece, é lógico que vai processar mais de 2.000 bits. É óbvio. 2.000 bits processa quem está aí praticamente sem consciência. Está no automático. E é importante lembrarmos que 95% dos nossos pensamentos não são nossos. Por quê? Assim como seu celular capta tudo, você também capta tudo. E se você é melhor que o celular, e eu acredito que sim, você vai captar muito mais que o celular. Então, por isso que é importante nos conhecer, para criarmos. Então, no nosso entorno tem como se fosse uma maçã, em torno de 3 metros de diâmetro, que são a nossa aura, a nossa energia. E conforme a construção dessa aura, e essa construção ela é diária, e começa através dos pensamentos, eu vou ter essa blindagem ou não. E o que é legal? Pensamento gera sentimento, ao contrário também, sentimento gera pensamento. Então, por exemplo, jogo de vôlei é legal para quem é depressivo. Por quê? Clique ocular. Nós temos 3 cliques aqui no globo. Se eu estou triste, pode prestar atenção nas pessoas depressivas, elas vão estar sempre olhando para baixo. Ou faça um teste, começa a caminhar e começa a olhar para baixo. Você já vai começar a pensar no boleto, na briga com o vizinho, na discussão em casa, só coisas negativas. Você levanta, deu clique, parou. Você começa a olhar as coisas, já fica legal. Se você olhar para cima, para os primeiros andares das casas, você já começa
a sorrir e a ter ideias. Ah, que sacada legal. Pô, mas aquela fachada. Pronto, você já voltou ao normal. Então, existem práticas físicas, porque isso aqui é um corpo muito fantástico. Isso aqui tem muita tecnologia, isso aqui não é só carne. Isso aqui é tecnologia de ponta. De ponta. Se soubermos... Hoje, quando eu tomo banho, eu fico admirando assim, essa tecnologia. Porque são, no mínimo, 12 camadas que nós temos funcionando ao mesmo tempo. Aí eu disse, caraca, e quando tu tá consciente, é mágica a coisa. Né? Você resolve dor, você resolve tudo. Ai, maravilha. Tudo. Incrível. Tudo. É incrível. É incrível. E, na realidade, não precisa ser magia, pode ser comum. Mas aí você tem que estar, como falam, né, nessa onda ou nessa frequência. Buscando. É um Buscando. momento também, né? Porque estamos todos aprendendo, então, enfim. Eu acredito na teoria do centésimo macaco. Eu acredito. Eu também. O que a gente está fazendo aqui? Vai chegar um momento que a humanidade vai acordar, literalmente. De alguma forma, a né? gente caminha para esse lugar. Sim. Então, Acredito muito. existem. Porque essa questão do pensamento, a gente pensa, mas muito do que a gente pensa não somos nós, né? Então, a gente ainda precisa orar e vigiar muito para fazer a virada, né? Então, estamos no caminho. E Sim, temos um espaço, né? sim, esse espaço justamente, por isso que ele não tem religião, ele é neutro, é um espaço neutro, é para humano, é para humano, sendo humano, porque os animais já estão lá, a flora já está lá, então é para o humano ir lá e, isso aqui tem alguma coisa, né, a ver comigo. E eu penso que a base ela é provocativa, é o que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo aqui, provocações. Questões para a gente pensar. Provocações, né? Infelizmente, a gente tem que parar. Mas bacana, assim, muita gratidão por esse espaço, né? Porque eu penso que a gente se conectou através do magnetismo. Desde quando eu entrei lá, o espaço é muito bem pensado. Tu vê que tem carinho, tem amor, dedicação. Se pensa em quem vai chegar. Então, acho que essa é a grande sacada. Nós viemos para servir. Né? E a maioria só quer ser servido. E antes de servir, você não sabe como é ser servido. Né? Acho que essa é a grande... É o primeiro passo, penso. Ai, gratidão É o primeiro passo. por toda a reflexão, né? Que muitos pontos para serem refletidos e que a gente siga assim, né? Refletindo e se melhorando. E gratidão por abrir o espaço para a Fernanda, né? Trouxe esse evento aí maravilhoso. E penso que depois ela vai voltar para falar como foi essa... Como se a gente estivesse abrindo esse portal por esse tipo de evento, né? Com certeza. Estás convidada, né? Obviamente, a participar. Já está fazendo parte, na realidade, né? Fiquei feliz. E assim, da nossa origem lá, né? Prova que a gente... trabalhava junto sem se conhecer fisicamente já, né, no mesmo... Pois é. Muito interessante, Sim, tanto é que o laboratório foi feito ali na Praia dos Amores. Depois que eu saí da Brava, eu fui para os Amores para fazer o laboratório desse método SAB, né, que foi a Rave Experience, uma hospedaria biofílica. E tu estava ali pertinho já, então muito bacana. Bem legal. Gratidão, Dani, gratidão. Eu trouxe para você, para o teu espaço, isso aqui, Nossa! tá? Caraca, Dani! Pá. De gratidão mesmo por ter vindo de lá até aqui, Nossa. compartilhar tanta, né? Emocionante. Tua jornada, teu conhecimento, tuas reflexões, né? Gratidão. Esse foi o presente, o Bob foi o presente pós minha viagem, né? Foi a primeira pessoa que eu conheci e de muita expansão e é maravilhoso você se conectar com pessoas com propósitos e propósito humano, né, Dani? E quando você chegar na base, você vai sentir que essa energia que vem de plantinha por plantinha, amor, cuidado, intenção, dedicação, entrega e energia, assim como um caminho de viagem. Então, acho que eu falo pro Bob, né? Eu chego na base num momento muito especial, porque assim foi a semeadura durante esses meses, nesse momento de chegar e renovar, ser renovada e receber os presentes, os novos seres. Ai, que bacana. Nossa, e um grande presente para nós. Maravilha, e agora chega na base também. Gratidão, vai ser... Isso, Dani, vai ser um grande movimento e eu sempre deixo claro pro Bob
que realmente agradeço muito poder ter um espaço tão rico e grandioso e que vai cuidar de seres, né? Quantos seres vão chegar lá através da nossa medicina, através do nosso encontro, através de tanto conhecimento que o Bob partilha sempre com todos com amor, com carinho, né? E com responsabilidade. Então a base é esse lugar de transmutação mesmo. Eu chego um ser e sai outro. Não tem como chegar lá, a mesma pessoa. Não tem. É a base. Impressionante, impressionante. E feliz, Dani, por fazer parte, que você também vai fazer parte desse movimento, né? Maravilhoso. Cuidar cada vez mais do outro que chega desse ser. E se nutrir também, né? Porque é importante, a gente troca, né? A gente se nutre, troca, recebe, aprende a receber. Semeia, né? Recebe, E vai nos 7 passos. Inclusive, a ideia desse evento é específico para os terapeutas, né? Cuidar de quem cuida. Porque Acho que é a importante. gente precisa se nutrir. Trocar, se nutrir, trocar essas técnicas de nutrição, de blindagem, né? Durante as terapias. Então, acho que isso vai ser a grande sacada, o grande objetivo desse ciclo das estações. Que é 4 vezes por ano os terapeutas se juntarem lá, se reunirem, se encontrarem e debaterem, né, suas dores, seus desafios e suas práticas, como poder melhorar para atender melhor o humano, né? Acho que esse é o grande, sobre o ser. Todo flui sobre exatamente esse ser que é aqui, ó. É o coração, né? De todos juntos. Que bom, maravilha. Dani, gratidão. Agradeço, a gente fica por aqui. Gratidão a todos que estão acompanhando e que vão acompanhar. Namastê. Namastê.